Olá, alunas e alunos do Ensino Fundamental da Cultura Viva. Tudo bem com vocês? Seguem todos tranquilos? Espero que sim. Pessoal, hoje no vídeo eu quero falar rapidinho um pouquinho sobre o teatro grego, tá? Muito importante para a história do teatro no mundo inteiro, tá? Então é importante que vocês saibam um pouquinho da história desse teatro, tá? E eu vou falar rapidinho com vocês aqui. Hoje em dia, muitas pessoas ainda têm a impressão, a informação, né, de que o teatro nasceu na Grécia, né? De que o berço do teatro é na Grécia, onde tudo começou, a origem do teatro. E não é exatamente assim, né? A gente tem esse conhecimento, essa impressão, porque a história, por muitos anos, e ainda até hoje é um pouco eurocêntrica, né? Coloca a Europa ao centro, como o lugar mais importante de destaque, por motivos diversos, né? Por interesses políticos, econômicos, enfim. Por muito tempo, a história foi contada a partir da Europa, né? Com o olhar colocando essa Europa no lugar mais importante, central do mundo. Hoje em dia, a história contemporânea, né, já desconstruiu bastante isso, ainda há um bom caminho para a gente percorrer, mas já há essa desconstrução de a gente abrir o nosso olhar para outros lugares, né? Porque a história ela é contada de diversos pontos de vista, né? E a Europa é importante sim, tem uma história que a gente deve olhar a partir de lá, mas a partir de outros lugares também, para somar, né, para contribuir, a gente tentar ter uma isenção, um olhar cada vez mais amplo de diversos pontos de vista da história. E no teatro não seria diferente. Então, a gente já tem movimentos teatrais que são contemporâneos à Grécia Antiga, né? Alguns até mais antigos ainda, de datas mais antigas do que eu vou falar para vocês, que começou em Atenas, em diversas regiões do planeta, né? A gente tem movimento em vários países da África, né? Do continente africano, com os griots, né? Que eram contadores de histórias, que não só contavam histórias, né? Nas civilizações de vários povoados ali na África, não só das histórias do povo, mas também como uma questão política, como uma questão de organização da sociedade, né? Então eram histórias que estavam ligadas com a questão da cultura, mas também com a questão da organização, porque não havia documentos, né, escritos nesse período aí da história antiga. Então essa história falada, oral, essa oralidade dos griots africanos ficavam como palavra de documento, de verdade, de registro, né? Sem ser a questão documental escrita. Então já eram movimentos de contação de história, movimentos teatrais que reuniam os povos em relação à questão também de cultuar os deuses, das suas espiritualidades, da religiosidade. A gente tem movimento teatral na Ásia também, ali no Oriente, né, na China, já havia um movimento bem antigo também de apresentações teatrais, né. Na nossa América aqui, na América Latina, né, os nossos povos originários, né, antes da invasão, da chegada dos europeus aqui na América, a gente tinha movimentos artísticos semelhantes ao teatro que a gente conhece hoje, mas o teatro grego, não vamos negar, não é só porque a história não está só com a Europa no centro que a gente vai negar também a importância, claro que não. Tanto é que vamos falar um pouquinho dele hoje. O teatro grego é, sim, de fato, um dos mais importantes para a história do teatro no mundo inteiro, porque na Grécia, principalmente em Atenas, é que começou a ter uma transformação para sistematizar, para organizar e transformar o teatro para próximo do que a gente conhece hoje, para ser semelhante e ter uma função parecida com o que nós conhecemos hoje. O teatro na Grécia ele era fundamental, ele era importantíssimo para a cultura grega, eram eventos grandiosos, não era apenas entretenimento, tinha uma função social importantíssima, uma função política muito importante e movimentava toda a sociedade da Grécia. Começou principalmente em Atenas, por volta ali do ano de 550 a.C., que começou a ganhar força o teatro ali na cidade de Atenas, na Grécia, e eram eventos assim que duravam uma semana inteira, né? Eram festivais que tinham júris, enfim, eram movimentos bem importantes mesmo para a sociedade. A própria palavra teatro, né? Ela já é uma palavra que vem do grego, que significa olhar, lugar de onde se vê, lugar para se olhar, né? Que já é da palavra teatro. E o teatro na Grécia ele era construído, né? No ar livre, ao ar livre, né? Eram estruturas grandiosas, com uma arena grande, uma plateia de arquibancada muito grande, num sentido circular, assim, uma formação circular, que hoje a gente chama de arena grega, né? Eram grandes arenas,
para a apresentação dessas peças teatrais, que a princípio começaram como um movimento também religioso, de espiritualidade, que misturava com a questão cultural, que eram movimentos em celebração principalmente ao deus Dionísio, né? Um deus grego, um deus da cultura grega, que era relacionado à questão da fertilidade, das festividades, né, das festas, do vinho, né, da celebração à vida. Então o teatro começou com uma questão religiosa também, em celebração ao deus Dionísio. E a gente tem dois gêneros principais que surgiram na Grécia, né, que a gente conhece até hoje, que é a tragédia e a comédia, que a gente sempre fala da tragédia e a comédia grega, que são os dois gêneros que foram surgindo com essa sistematização do teatro após esse momento de celebração aos deuses começar a virar esse evento também cultural, social, da estrutura da sociedade grega. A tragédia, essa palavra que também vem do grego, né, é original de lá, significa literalmente, assim sendo mais literal, traduzindo ao português, seria algo como se fosse canção ao bode. Tá? Que é a palavra tragédia, porque os bodes eram sacrificados, né, nesses rituais espirituais aí, gregos, em oferenda aos deuses, e essas tragédias elas eram sempre histórias que falavam de morte, que sempre tinham finais tristes, era morte, era medo, e eram sempre personagens grandiosos para a cultura grega, eram sempre heróis, deuses, reis, que eram, né, encenados para contar essas histórias. Já na comédia, só mais uma coisinha, na questão da tragédia era ligado mais à aristocracia, né, à nobreza, às grandes classes, as classes mais altas ali da Grécia, os júris eram os aristocratas e tudo mais. Já a comédia era considerada como se fosse um gênero um pouco menor, né? Que era mais popular, né? As personagens não eram deuses, heróis, né? Reis, eram pessoas comuns, né? Eram pessoas ali do dia a dia. No caso da tragédia, que a tradução é, né, o canto ao bode desses cantos de terror, na comédia a tradução livre seria espetáculo divertido, seria essa a tradução. E aí mostravam pessoas comuns, o cotidiano da Grécia, da questão da sociedade, do funcionamento, e eram sátiras, né, que eram feitas para ridicularizar, para rir, para debochar do funcionamento da sociedade, das pessoas ali do dia a dia. E no teatro grego, eles usavam máscaras, né, por vários motivos. Primeiro lugar, infelizmente, as mulheres elas não eram permitidas encenando, né? Infelizmente, as mulheres na época não eram consideradas cidadãs, então elas não podiam participar desse evento tão importante, infelizmente. Mas hoje isso já mudou, né? Então as mulheres aí ganharam seu espaço merecidamente, graças a diversos movimentos aí que elas próprias fizeram, né? Enfim, mas na época do teatro grego não era assim. Então um dos motivos da máscara era esse também, né? Para poder, os homens interpretavam personagens femininos, então eles colocavam máscaras para poder trazer essa imagem de personagens femininas. Tinha também a questão de representar esses grandes, essas grandes personagens, deuses e heróis. Então a máscara vinha para trazer essa imponência, essa grandiosidade, máscaras diversas, variadas, com muitas expressões, né, para poder trazer cada personagem, que muitos atores faziam as mesmas personagens, né? E também por uma questão visual, estética, porque os teatros eram muito grandes, né? E muitas vezes os espectadores ficavam muito distantes, naquelas arenas enormes, e as máscaras, que eram enormes também, muito grandes, facilitavam para que os espectadores enxergassem ali os atores, as expressões que eram nas máscaras e não nas faces dos próprios atores a princípio, nesse pequeno momento. Hoje em dia, a gente tem até como símbolo do teatro e símbolo das artes cênicas em geral, a máscara da tragédia e da comédia, né? Que em muitos lugares do mundo é a representatividade simbólica do teatro, né? Aquela máscara sorrindo, que representaria a comédia, e a máscara, né, com aquele olhar e aquela boquinha para baixo, triste, assim, pesada, representando a tragédia. A gente tem, eu vou citar para vocês aqui rapidinho que eu anotei aqui, alguns autores que são importantíssimos para o teatro grego. No caso da tragédia, a gente tem aqui que eu anotei para vocês o Sófocles, tá? O Ésquilo e o Eurípides. São três assim, dos principais dramaturgos da tragédia grega.
E tem o Aristófanes, que é um dos principais dramaturgos gregos da comédia. E eu estou citando esses autores porque eles são encenados, interpretados, montados, né, as suas peças até hoje, século XXI, ano de 2020, diversas peças gregas originais desses autores que eu acabei de citar são feitas ainda, são montadas por companhias, enfim, por grupos teatrais de hoje em dia. Então, é isso, galera. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a história do teatro. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa importante. Do teatro grego, no caso. E é isso. É importante a gente ter esse conhecimento de um lugar que por muito tempo foi considerado o berço do teatro, que não é literalmente o berço do teatro, mas é de fato um teatro que modificou a história dessa arte no mundo inteiro e chegou até hoje no nosso país aqui, em diversos países do mundo inteiro, com uma importância muito forte. Beleza, galera? Beijinho no coração de vocês, se cuidem e até o próximo vídeo. Valeu, abraço!